Olá, seja muito bem-vindo. Essa aqui é a parte 2 do nosso estudo sobre o Apocalipse, explicado versículo por versículo nos originais em grego koineia, como foi escrito no Novo Testamento. Vimos no vídeo 1 que sim, foi uma revelação dada pelo próprio Messias a João. E esse aqui então é o vídeo 2, onde a gente vai abordar uma explicação mais exegética, já partindo também do versículo 1, visto que o vídeo anterior, se você não viu, era mais sobre o aspecto histórico. Hoje, então, vamos começar a explicação de fato dos textos. O link para essa playlist completa, primeiro comentário fixado. Já deixa o like, compartilha, deixa seu joinha aí totalmente de graça e vamos embora. Então, como nós vimos, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Nós vamos nos originais, que está aqui em grego koiné, como foi escrito no Novo Testamento. Não foi escrito em hebraico, não existe Apocalipse em hebraico, até porque as igrejas da Ásia, ali as pessoas que estavam ali, a língua predominante era o grego, eles não iam entender hebraico, por isso foi escrito em grego, tá? Então diz assim: Apocalipse Jesu Christu en edokenatu hotheos dixitis dulis atu adegeneste in takhi que semanin apostilas de atu angelo atu todulo atu Ioane. Já havíamos feito a leitura no vídeo passado, mas hoje então a gente vai para a parte mais exegética, temos que ler de novo e explicar agora palavra por palavra. Apocalipse, no grego, significa revelação, literalmente, implica no desvelar de uma cortina para ver o que está atrás. Então, uma revelação divina, e por isso, revelação de Jesus Cristo. Aqui está Jesu Christu, no grego. Sabemos, pessoal, que nome não se traduz. Eu já tenho estudo aqui no canal falando sobre questão de nome, tá, pessoal? Temos que ressaltar isso aqui de novo. Tá? Jesus Cristo é um termo, sim, é um nome, sim, que foi aportuguesado. A letra J não existe, o som de J em hebraico e grego, sendo que o grego, inclusive, veio depois. Nem no grego não tem som de G e nem J. Por isso que você vai ver aqui depois a palavra anjo aqui no grego. Ela é a palavra aqui, ó, angelo. Você pronuncia angelo. Por quê? Porque aqui nós temos um gama, e esse gama ele não tem som de G, então não é ângelo, tá? É angelo, você vai falar. Por quê? Porque não tem som de G e J no grego e nem em hebraico. E o Messias, meu irmão, aqui falava hebraico. E as pessoas têm que entender que se o teu nome é João, Maria, Carlos, não importa, o teu nome vai ser João, Maria ou Carlos nos Estados Unidos, em Dubai, no Japão e tudo mais. Então, as pessoas têm que entender que nome não se traduz. Nome se translitera. E a maioria dos teólogos dizem que o nome... a maioria dos teólogos sérios, pelo menos, tá? A maioria dos teólogos sérios, porque tem um monte de pseudo-teólogo aí que são um bando de mentirosos. São imbecis, burros e mentirosos, para variar, né? Literais filhos do diabo. Mas os teólogos sérios, logicamente, eles vão dizer que não, cara. Não é Jesu Christu. Isso aqui já vem de um conceito que nem transliterado é. Sabe por quê? Porque eles querem dizer que Christu viria de Mashiach, que é Messias. Agora eu te pergunto, Mashiach se translitera Christu? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, só daqui já cai por terra. Jesu. O que é Jesu, cara? Sendo que no hebraico a gente encontra no mínimo 3, vamos dizer assim, fontes mais próximas. Yeshua, Yehoshua, algumas variações traz como Yahushua e o último, Yahusha. São as únicas possibilidades do nome verdadeiro do Messias.
Agora, o que que Yeshua, em hebraico, Yehoshua ou Yahusha tem a ver com Yesu? Nada. Modificaram a pronúncia do nome do Messias, modificaram, inclusive na própria transliteração, tá? Até porque sons em hebraico, paleo-hebraico, que é mais antigo que hebraico moderno, não é E, seria Iar no início, assim como tem na Taná, no Pentateuco, na Torá. Encontramos lá em Êxodo, Iar, tá? Em som paleo-hebraico, que é o Yud e o Re. Então, se você realmente quer raízes hebraicas mais antigas e mais originais, é paleo-hebraico, não é hebraico moderno, não. E isso aqui já nem é hebraico moderno, cara. Então já eles esculhambaram com o nome verdadeiro para que justamente as pessoas não saibam, cara. Tá? Então, assim, é só uma pincelada que eu vou dar aqui. Não vou me aprofundar muito na questão do nome, porque a questão do nome é outro vídeo. Fato é que sim, a revelação é do Messias, tá? Agora, o nome dele não é Jesus Cristo, o nome dele tá, é em hebraico, porque nome não se traduz, cara. O máximo que você pode fazer no nome é transliterar. Então, sim, modificaram tudo. Agora, a questão não é essa. Eu já tenho estudo bíblico aqui sobre o nome do Messias, sobre o nome do Criador também. Posso deixar aqui no primeiro comentário fixado no topo sobre isso para você aprender. O nosso foco é o livro do Apocalipse, não é ficar preso numa questão de nome. Então, só para dar uma pincelada. Revelação do Messias. Pronto. Que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Como eu falei, tinha uma questão muito importante aqui, eu falei no final do vídeo passado. Deus deu essa revelação ao Messias. Mas calma, deixa eu explicar primeiro as partes finais do versículo, para depois a gente voltar para essa parte aqui inicial. Senão a gente vai se perder. Olha só. O Pai, então, deu a revelação do Apocalipse ao Messias, para o Messias mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou seu servo João. Vamos lá. Primeiro ponto. Muitas pessoas negam que o livro do Apocalipse trata-se de profecias concernentes ao tempo do fim, um período distante da época que foi escrito. Com base nisso aqui, para mostrar as coisas que em breve devem acontecer. E essa palavra em breve aqui, no original é o quê? Tachi. Tachi. Não existe táxi, tá? Eu vejo uns pseudo-teólogos dizer que é táxi. Espera um pouquinho, cara. Táxi. Essa letra aqui não tem o som de xi. Vamos explicar aqui para pessoas as pronúncias. Que letra é essa? É um ki. Ela vai ter som de kri alemão. O xi é outra letra. Tá aqui, ó. Vai ter som de xi mesmo. X, tá? Então não é. São letras diferentes. Aí você vê hoje analfabetos funcionais querem ensinar para você coisa que não existe. Takri. Tá? Temos aqui um tal, um alfa, um kri, um epsilon e um iota. Com base nessa palavra, eles isolam uma palavra inteira do único versículo, do livro inteiro do Apocalipse, para dizer, então tudo que está escrito aqui no Apocalipse era só para as igrejas da Ásia, né? Da época do João lá, não é para a nossa época não. Falsos mestres, falsos profetas, esquecem totalmente de todo o resto do livro. Por exemplo, em Apocalipse capítulo 4, que passa o período das igrejas da Ásia, que era para ser direcionado às cartas, e diz o quê? Depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, que foi o Messias falando, dizendo, sobe
para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Quando fala depois, as coisas que devem acontecer depois destas coisas são as profecias para o tempo do fim, que é para o nosso tempo de hoje. Isso os falsos profetas, falsos mestres negam. São negadores de textos. São negadores das profecias, desinformantes de Araque. Então vamos lá. Explicado isso, sim, tem coisas que em breve era para acontecer para o tempo da igreja da Ásia. Agora, tem outras que vai para acontecer no futuro. E isso eles rejeitam. Está aqui, na própria Bíblia, no próprio livro do Apocalipse. Mas não, eles têm que pegar textinho isolado, palavrinha isolada para distorcer. Está aí o diabo. É exatamente isso que o diabo faz. Distorce as escrituras para enganar as pessoas. O diabo usou as escrituras para tentar o Messias, distorcendo o significado dela. É exatamente assim que Satanás age. É por isso que muitos vão acreditar no anticristo, acreditam em falsos mestres, porque seguem pessoas que distorcem as escrituras. Satanás não vai contar uma mentira eslavada para você. Ele vai distorcer a verdade, usando a própria verdade, usando a própria Bíblia. É aí que está Satanás. É aí que está o diabo. É aí que estão os falsos mestres. Os pseudo-teólogos da Shopee. Eles distorcem as escrituras. Cuidado com isso. É aí que está o diabo. Tá? É exatamente aí que está o diabo. Então, o livro do Apocalipse foi uma revelação do Messias que o Criador deu a ele para notificar os servos, e notificou o servo João. João aqui, o apóstolo. Eu nem preciso, né, pessoal, explicar o porquê que eu já falei aqui antes essa pronúncia dulis, atu, não é autou, não existe autou, porque aqui é um ditongo. Então, atu, geneste, você não vai falar genestai, aqui é um ditongo, eu já expliquei. Então, antes que venham aí os imbecis querer dizer, o Rômulo está falando errado, aqui tem um alfa, e ele não falou a letra alfa. Não se fala a letra alfa num ditongo. Isso é regra gramatical grega. Está aqui. Quando existe no grego clássico alfa e iota num ditongo, o som é E. Por isso que se fala o quê? Gneste. Não se fala kai, se fala que. Por quê? Porque é um ditongo. E numa regra gramatical, no ditongo, que. Então assim, você não vai falar angelou. Não existe isso, tá? Não existe som de G e J em grego nem hebraico. E aqui temos um ditongo. Numa regra gramatical grega, koine, ditongo, você vai falar o quê? Por isso é o quê? Angelo. Simples. Aqui, servo João, ó. Servo, escravo, a palavra dulo, servo, escravo, também tem flexionada, dulis, dulos, mas aqui é servo, singular, ou seja, dulo. Você não vai falar doulo, não existe dou. Aqui é um ômicron com o quê? Com Y, ditongo, você vai falar dulo. Entendeu? Então isso é o básico do básico do básico. Tá? Qualquer pessoa que rejeita isso enfim, é um semi-analfabeto funcional que quer pagar uma de sabichão e só bosteja grego, tá? Então, vamos agora para uma questão um pouquinho mais didática, que eu acho interessante, antes da gente abordar essa questão aqui que o Pai teve que dar a revelação ao Messias, e por um propósito, que nós vamos entender. Vamos então para uma questão aqui, ó. Nós encontramos aqui então Revelation, está em inglês, né? Apocalipse. Não se preocupa. Calma, você agora vai ver aqui um bicho de 7 cabeças, mas não se preocupa, tá? Eu vou traduzir tudo aqui para você. Tá tudo em inglês aí, porque esse site aqui é tudo em inglês, mas não tem problema, tá? Eu só trouxe isso aqui para facilitar para você ver a forma transliterada das palavras, para facilitar seu entendimento. Como por exemplo aqui, ó, Apocalipse. Nossa, é muito difícil de entender isso aqui. Apocalipse, como assim? Calma, tá aqui em cima, ó, Apocalipse. Transliterado para você entender, tá? Para facilitar para você.
Então vai salvando e vai anotando se você quiser. Então, Apocalipse e Sola Christus, ou seja, a revelação de Jesus Cristo. Vou falar assim para você entender, tá? Foque apenas nas duas linhas aqui, ó. Nessas duas linhas aqui, que está a forma grega e a forma transliterada. Ignore o que está embaixo, porque está tudo em inglês, tudo em código, tá? Mas o importante é que você entenda isso aqui, ó, tá? Transliteração, então, no grego, você vai pegar aqui, então, en enokenatu hotheos, ou seja, que Deus lhe deu, que o Pai lhe deu. Theos aqui, Deus. Né? Pai, né? Agora, para a gente entender que cada palavrinha, en edokenatu, ou seja, deu, essa palavra edoken, ou edoken, como você quiser chamar, é literalmente conceder, dar. Essa palavra aqui, ela é o quê? Para os apologetas aí, o que ela é? Se souberem responder aí. Ela é um verbo no aoristo indicativo ativo, na terceira pessoa do singular. E essa palavra é importante porque ela vai explicar, ela mesma explica o porquê que o Pai teve que dar essa revelação ao Messias. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Por que Deus deu ao Messias? Porque o Messias não tinha essa revelação. É uma revelação dada. Por isso, o verbo no aoristo, indicativo ativo, na terceira pessoa do singular. Edoken. Essa palavra significa que a outra pessoa não tinha. Alguém teve que dar. E quem deu foi o Pai. Ou seja, en edoken ato hotheos. Que Deus lhe deu. Deu por quê? Porque o Messias não tinha essa revelação. Detalhe, o Messias não tinha essa revelação e isso aqui foi escrito em 95 a 96 depois do Messias. Muitas décadas depois do Messias já ter sido crucificado, ressuscitado, glorificado e ascender aos céus e estar à destra do Pai nos céus. E já recebido a plenitude da divindade. Então, mesmo assim, o Pai teve que dar a revelação ao Messias. Edoken. A pergunta é, o Messias tem os mesmos atributos do Pai? Se ele tem os mesmíssimos atributos do Pai, por que o Pai teve que dar a revelação ao Messias? Veja, meu irmão, eu estou falando de Bíblia aqui. Eu estou falando de escrituras. Estou fazendo a exegese, a forma mais profunda que tem de interpretação. Eu não estou aqui replicando como um papagaio o que você aprendeu ou o que você ouviu nas denominações ou do seu guru, do seu coach gospel. Você está entendendo? Edoken. Por que os falsos mestres não falam sobre Edoken? Um verbo no aoristo indicativo ativo, terceira pessoa do singular. Nem sabem o que é isso. Porque o Messias não tinha essa revelação, mesmo já estando glorificado. Calma. Vamos lá. Continuando. Então, en edoken ato hotheos, dixitis dulis atu. Tem um detalhe aqui, para quem é metido a exegeta. Por que essa palavra aqui... Veja, que palavra é essa? Atu. Por que essa palavra ela é um pronome possessivo, pronome pessoal, inclusive, um pronome pessoal possessivo, só que ele é dativo masculino na terceira pessoa do singular, sendo que essa palavra é atô, e essa palavra aqui também é atô, é a mesma palavra, 846 do dicionário Strong, mesma palavra, 846 do dicionário Strong. Por que essa palavra aqui tem uma diferença? Por que essa palavra aqui é um pronome pessoal possessivo no genitivo masculino na terceira pessoa do singular? Por que essa aqui é genitivo e por que essa aqui é dativo? Essa é a mesma palavra. Fica aí a questão. Não vou responder não.
Ou vou, sei lá, estou pensando. Alguém nos comentários diz aí. Enquanto alguém diz aí, eu já explico. Porque aqui o criador, quando é dativo, deu a ele dativo. Quando é aqui, ó, continuando, dixit is dulis, ou seja, para mostrar aos seus servos, ou seja, aqui está no original mesmo, não é seus servos, é servos dele. Quando é dele, então, se torna genitivo. Mas é a mesma palavra no grego, mas para saber isso tem que ir nos originais. Então, é só uma fonte didática mesmo. Para, então, mostrar aos servos dele as coisas que devem acontecer. Em breve devem acontecer, inclusive. Ou seja, a de geneste in tachri. Tá aqui, ó. Geneste in tachri. Já expliquei o que é isso, tachri. Tá? Geneste, aqui, você encontra que é um verbo também. Basicamente não tem muita relevância a gente explicar sobre o geneste. É mais o tachri que eu já expliquei aqui antes. Sim, em breve deve acontecer para as igrejas da Ásia. Até o capítulo de 4, 5 no máximo. Depois, quando vai chegar ali para depois, Apocalipse 5, 6, já é para o futuro, cara. Um futuro que nem era na época de João, tá? Por isso que as pessoas ignoram, né, lá o capítulo 4 de João, como eu já expliquei antes aqui, ó. Antes, vou te mostrar as coisas que depois devem acontecer. Depois do quê? Depois dos fatos que iriam acontecer na igreja da Ásia, na época de João. Tá? Vai anotando aí, vai pegando a transliteração. E aqui é simples, né? Que é semane na postilas de atu, angelo atu, tudulotu, ioane. Ou seja, para mostrar os servos dele, ou seja, o seu servo também, que está no genitivo masculino em terceira pessoa singular, pronome pessoal possessivo. Dulo ou dulis, como eu já expliquei aqui antes, servo, tá? Todo aquele que se considera seguidor do Messias é considerado servo. Agora veja uma coisa, veja que revelação interessante aqui. Calma, revelação benéfica, tá? Não é reveladora, não. Como os falsos profetas aí querem dizer que em 2027 as coisas vão melhorar. Sério, falso profeta? É louco. Com essa eu vou até beber um café aqui, peraí. O mundo indo para o Apocalipse e as pessoas dizendo que a coisa vai melhorar. É o falso profeta do diabo mesmo. Angelo, já expliquei, tá? Foi notificado a um anjo para dar a João, enfim, passou, né? É interessante isso, existe uma hierarquia aqui, ó. Vamos voltar para o português porque você deve estar boiando, né? Revelação do Messias, que o pai lhe deu, passou uma hierarquia, pai para filho, para mostrar os seus servos, seus servos, seus. Tem um pronome possessivo aqui. E outra hierarquia, as coisas que devem acontecer em breve, enviando por intermédio do seu anjo, outra hierarquia. Pai, primeira hierarquia, segundo filho, terceiro anjo, quarto João. 4 hierarquias, João servo. Então veja, que coisa interessante. Pessoas que negam a revelação do Apocalipse para o tempo de hoje, negam que é inspirado, diz que é de fonte gnóstica, etc e tal, essas babaquices idiota de gente imbecil. Veja, o entendimento do Apocalipse, a revelação do Apocalipse, o entendimento é só para os servos. Veja, para mostrar aos seus servos. Então só os servos vão entender que o Apocalipse é para hoje. Quem nega que o Apocalipse é para hoje não é servo. Porque a revelação do Messias, do Apocalipse, é para os servos. Olha que entendimento claro. É para mostrar aos seus servos as coisas que iam acontecer. Quem nega Apocalipse não é servo. Quem diz que Apocalipse não é para o tempo de hoje, não é servo. O Apocalipse é para a igreja, meu irmão, saber dessa revelação profética do tempo do fim. Por isso você vê esses bandos de pseudo-crenteiro de Araque negando as escrituras, negando a veracidade dos livros, negando que é para o tempo de hoje, porque não tem entendimento, não tem discernimento, são trevas. São cegos guiando cegos. Veja a claridade, a transparência desse entendimento aqui, bíblico.
para mostrar aos seus servos. Então, se você não está recebendo no seu coração que o Apocalipse é para hoje, e muito menos entendendo, você tem grande chance de não ser servo. Porque o intuito da revelação do Apocalipse, a ser mostrada para João, era para mostrar aos servos. De quem? Do Criador. Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Logo, quem rejeita o Apocalipse, quem diz que bebe de fonte gnóstica, quem não entende que o Apocalipse são profecias para o nosso tempo, não é servo. Ponto final. Está aqui. Dulo autu Ioane, ou seja, o seu servo João. Seu servo João. A palavra servo é um substantivo dativo masculino singular aqui. Servo João. João, apóstolo João, aqui ó, era servo. Você é servo? Você aceita o Apocalipse para o tempo de hoje? Você está entendendo o Apocalipse? Agora vamos entrar então na questão que eu falei no início. Vou ser breve, esse vídeo vai ultrapassar um pouco os 30 minutos, mas não tem problema. Vamos lá, chegar no ponto em questão. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. Veja, se essa revelação foi o Pai que deu ao Messias, é porque o Messias não tinha essa revelação. Por isso que o Pai teve que dar. Porque é ao Pai que pertence todo o poder. Ele é a fonte de todo o poder. Inclusive da revelação do Apocalipse. Da história e tudo mais. É o Pai. Tá? Agora a gente vai entrar numa questão bem interessante. Que é a seguinte. A Trindade. A Trindade, meu irmão. Eu vou ser muito breve aqui, porque eu já tenho vídeo sobre a Trindade no canal. Mas como esse vídeo aqui se trata de uma exegese, temos que fazer de fato a exegese. Aqui, em 1 João, no capítulo 5, no verso ali 6 até o 9, encontramos essa passagem que você vai ver na sua Bíblia, exatamente assim, ó. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Verso 7, pois há 3 que dão testemunho. Vai abrir um colchete aí, vai dizer assim, no céu, 2 pontos. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses 3 são 1. Verso 8. E 3 são os que testificam na terra, fecha colchete. O Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Essa parte aqui, meu irmão, que está em colchete, no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esses 3 são 1. E 3 são os que testificam na terra. Toda essa passagem que está em colchete aqui não existe nos originais. Nos originais está assim, eu tirei uma foto da minha Bíblia aqui para você ver, a Bíblia interlinear que eu tenho aqui. Está aqui, só para você entender. Nos originais não está a passagem que você leu antes ali, que está em colchete. No original está aqui, ó, como você está vendo. Começa no versículo 7 ali, ó. Porque 3 são os que testemunham, o Espírito e a água e o sangue. E os 3 para uma só coisa são. Ponto final. Não tem no original Pai, Filho e Espírito sendo um. Não existe isso nos originais. Foi acrescentado pela seita romanista para corroborarem com a falsa doutrina da Trindade. A Trindade não existe. A Trindade é uma heresia. Estou mostrando que nos originais, não importa se que está no interlinear, se não está, tem que mostrar lá no uncial, não sei o que. Esquece isso, cara, é exatamente assim que está também. No original. Não tem essa passagem, essa parte, tá? A Trindade tornou-se oficial somente em 381, depois do Messias, por Constantino, imperador de Roma. Ele incutiu esse conceito nas traduções da Bíblia quando a compilou. Constantino fazia adoração a outros deuses cultuados em Roma, um deles é o Invictus, o deus Sol. Veja, aqui em 1 Coríntios 8, 5 a 6, diz assim, porque ainda há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra.
Paulo já estava refutando essa questão de outros deuses. Como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós igreja, há um só Deus, o Pai. De quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Yahushua HaMashiach. Ou seja, aqui está o nome do Messias, no original hebraico, transliterado. Pelo qual são todas as coisas, e nós também por ele. Sim, existe o Pai, sim, existe o Messias, mas eles não são iguais em atributos. Você tem que entender isso. Provas cabais disso aqui. E pondo-se o Messias a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou: bom mestre, querendo atribuir a ele um atributo de bondade, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu o Messias: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus, que é o Pai. Marcos 10, 17 a 18. O Messias está dizendo que não é bom totalmente? Não, calma aí. Sim, ele tinha sim atributo de bondade. Só que a bondade máxima, não sou eu, é o próprio Messias que está falando. Está faltando você ler Bíblia, meu irmão. Você que ainda acredita em Trindade, está faltando você ler Bíblia. O próprio Messias que você diz crer, que tem os mesmos atributos do Pai, falou que não tem o mesmo atributo dele, não. Ninguém é bom, senão nunca é Deus. E aí? Se você quer me odiar, me odeie. Mas primeiro você vai ter que questionar essa passagem aqui. Outra. Ouvistes que eu vos disse, Messias falou, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o meu Pai. Pois o Pai é igual a mim? Não, o Pai é maior do que eu. Não sou eu que estou falando isso. João 14, 28. O Messias falou: mas Rômulo, você tem que entender que o meu coach gospel, o meu pastoreco da esquina, ele falou na igrejola onde eu vou, que ali ele estava num momento em que se esvaziou para se parecer como ser humano. Então naquele momento o Messias Jesus estava menor que o Pai. Não, cara. Senão o Messias teria que estar falando assim, que o Pai naquele momento estava maior que ele. Ele não falou isso. Ele falou: o Pai é maior do que eu. Indica constância. Sempre foi, é, continuará sendo e sempre será. Aqui Apocalipse 1, como já explicamos, revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu. Se o Pai teve que dar a revelação ao Messias, é porque o Messias não tinha o verbo edoken, como eu expliquei para você antes. Logo, a pergunta que fica: eles têm os mesmos atributos? Se eles têm os mesmos atributos, se a Trindade é verdadeira, por que o Pai teve que dar a revelação ao Messias? O Messias não precisaria receber a revelação se ele já soubesse. E detalhe, amigo, Apocalipse 1, 95 depois do Messias, ele já estava glorificado à destra do Pai. Em Mateus 24, 36, diz que nem o Messias sabia o dia nem a hora da sua volta. Nem o Filho sabe, senão o Pai. O próprio Messias falou: não sou eu não. Como que você pode distorcer tanto as coisas? É o próprio Messias que está falando. Nem o Filho sabe. Ele não falou naquele momento. Ele não falou que naquele momento ele não sabia. Ele não sabe. Só o Pai. Olha quantas referências estou trazendo aqui para você. Que nem o Messias sabe o dia da sua volta. É uma ordem dada ao Pai. É o Pai que vai dar essa ordem. Apocalipse 3, verso 12, que nós vamos abordar nos vídeos futuros, diz assim: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus. O Messias está falando isso. Apocalipse 3 é o Messias mandando João escrever a carta. Ao vencedor, ou seja, aos salvos, faloei coluna no santuário. Veja como é que o Messias trata o Pai. Do meu Deus. Meu Deus. Ele trata o Pai como Deus do Messias. E daí jamais sairá. Veja, no único versículo ele fala 4 vezes isso. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, segunda vez. O nome da cidade, do meu Deus, terceira vez. A Nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Deus, 4 vezes. E o meu novo nome. 4 vezes, num único versículo, só em Apocalipse, onde o Messias já estava glorificado, ressurreto à destra do Pai, ele chama o Pai de meu Deus.
exaltando o Pai, atribuindo glória superior ao Pai. Então como é que são trindade? Como é que tem os mesmos atributos? Então eu não estou aqui, meu irmão, querendo abalar a sua fé. Pelo contrário, eu estou querendo fundamentar a sua fé na verdade e não numa ilusão. Se você aprendeu até hoje errado e você aprendeu até hoje errado, é hora de você entender o certo. Colossenses 1, 15 a 18, outro versículo. O Messias, é a imagem do Deus invisível. Invisível porque, na verdade, o ser humano não pode ver. Tá? A olho normal, senão ele é trucidado, pulverizado. Mas ele tem sim um local no céu, no seu trono, serafins estão em volta, e ele é tão poderoso que os próprios serafins, que são as criaturas mais majestosas que existem, são os serafins, eles têm 6 asas, com 2 voam, com 2 cobrem o rosto e com 2 cobrem os pés. Por quê? Porque não podem olhar, o Criador não consegue, é muito poder. Porque ele está lá. Por isso que diz que Deus é invisível. É invisível, não é que ele é invisível, meu irmão, não é que ele não existe. É porque você não pode ver como homem. Por isso que está a palavra invisível aqui. Não é que ele é invisível, ele tem sim. Você vai ver em Apocalipse, que depois, capítulo 4, que João ele teve a visão do Criador. Em espírito. Não viu fisicamente. Se viu fisicamente, ele ia morrer. O primogênito de toda a criação. O Messias é o primogênito. O que é primogênito? Significa primeiro gerado. Não é primeiro criado, é primeiro gerado, primogênito de toda a criação. O Messias não foi criado, tá? Yahushua HaMashiach não foi criado, ele não é uma criatura, mas ele foi o primeiro gerado. Se ele não foi o primeiro gerado, você tem que queimar a sua Bíblia. Porque só aqui em Colossenses 1 vai dizer 2 vezes. Aqui embaixo, ó. Pois nele, no Messias, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Por que ele tem a primazia em todas as coisas? Porque ele foi o primeiro gerado. Sim, ele estava na criação, ele corroborando com João 1:1, que nós vamos ler aqui depois, só que ele é o primeiro gerado do próprio Pai. É o que o texto diz, cara. Veja. Outra passagem, Hebreus. Havendo Deus, ou seja, o Pai, outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas. O Filho é herdeiro de todas as coisas. Para ser herdeiro, meu, você tem que receber as coisas. Para você receber, significa que antes você ainda não tinha todas as coisas, mas agora ele constituiu herdeiro. Do contrário, você tem que rasgar da sua Bíblia essa passagem. Pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas para o seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados. Está falando agora do Messias, ó. Assentou-se aonde? Exatamente no trono do Pai? Não. À direita da majestade. O Messias não está no trono, está à direita. Sim, ele está assentado, mas à direita da majestade, nas alturas. O Pai continua sendo maior. É isso que a Bíblia diz. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos jamais disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E outra vez, eu lhe serei pai e ele me será filho? A nenhum anjo é dito isso. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, veja, ele introduziu o primeiro gerado. Olha que coisa. Todos os anjos e criaturas e ser humano e animais foram criados. O Messias não foi criado, ele é o primogênito.
É diferente. Primeiro gerado. E diz: todos os anjos de Deus o adorem. Ou seja, primeiro ele foi o primogênito para depois ser introduzido. Apocalipse 1:5, vamos ler depois. Da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Primogênito é o quê? Primeiro gerado. Porquanto, outra passagem, Romanos 8, também vai falar primogênito. João 3,16, o seu filho unigênito, o único gerado. Além de ser o primogênito, é o único gerado, dando características do Messias. E a pergunta é: o Criador foi gerado? O Pai foi gerado? O Pai é primogênito? Nunca, meu irmão. Não existe isso. Ele é o autor da vida. E por que o Messias é o primogênito unigênito? Tem diferença, amigo. Você nunca vai encontrar na Bíblia que o pai é o primogênito. Pelo contrário, o filho já. Como é que são iguais atributos? Calma que tem mais. 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus, ou seja, o Pai, está fazendo diferenciação aqui, é um só mediador entre Deus, ou seja, o Pai, e os homens. Cristo Jesus, homem. Olha a diferença. Há um só Deus. Ele quer dizer assim que um é o Pai supremo e um é o mediador. O Pai não é o mediador. O Messias é. Diferença. O Filho, o Messias, morre na cruz. O Pai não morre. Como é que são iguais? Ah, mas é que no momento ele se esvaziou. Calma. Vamos ver aqui já essa passagem. Veja, a doutrina da Trindade diz que o Messias não é nascido de Deus, mas que é, sem princípio, igual ao Pai. Sério? Espera um pouquinho. Mas nesse caso, então, a gente teria irmãos gêmeos e não pai e filho. O filho vem depois. O pai vem antes. Essa é a lógica, amigo. Do contrário, ele teria que ser chamado de irmão. Por que o pai não chama o filho de meu irmão? Não. Filho. Filho. Filho enviado. Já começa por aí. Vamos lá. Então Jesus é Deus? Pessoal, fizeram uma lavagem cerebral na cabeça de vocês. Tá? Entenda a divindade do Messias. Não, eu não nego a divindade do Messias. O Messias possui divindade. Só que ele não é igual ao Pai. Ó, aqui, ó. João 5, 26 a 27. Porque assim como o Pai tem o Pai tem vida em si mesmo. O Pai tem vida em si mesmo. Também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. O Pai teve que conceder ao Filho, meu irmão. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Você está entendendo a diferença? Meu irmão, olha a diferença clara. Então o que acontece? O Messias, ele é sim divino, ele recebeu a plenitude da divindade, só que o Pai teve que dar isso a ele. É diferente. Tudo vem do Pai. Tudo vem do Pai. Você tem que entender isso. Pronto, agora vai vir os que sofreram lobotomia, gospel, para dizer, eu e o Pai somos um. Você sabe o que significa isso? João 10:30, eu e o Pai somos um. Está falando de atributo aqui? Está falando que eu e o Pai somos iguais em atributo? Não, cara. Está falando de unidade espiritual. Ó, João 10, 27 a 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Só os eleitos ouvem a voz do Messias. Por isso que existe ímpio, falso profeta, pseudo-crentelho que não crê em nada da verdade. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Então o Pai deu coisas ao Messias.
Ué, mas o Messias não é igual ao Pai? Por que o Pai teve que dar para ele? E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Aí vem, eu e o Pai somos um. Veja, tá falando de atributo aqui? Não, cara. Tá falando de unidade espiritual, assim como a igreja é uma com o Messias, mas a igreja não tem os mesmos atributos que o Messias. Você é igual ao Messias? Você atravessa paredes? Você se teletransporta? Você vai para o céu, volta do céu? Você Não, cara, você não é nada. Você é só igreja, você é só servo. Mas a Bíblia fala o quê? Que você tem uma unidade espiritual com o Messias. João 17, verso 20 a 23. O Messias falou, João 17 é a oração sacerdotal. Momentos antes do Messias ser crucificado, ele fala, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Verso 21. A fim de que todos sejam um. Eu coloquei aqui em letra gigante mesmo, que é até para cego ver. Todos sejam um. Ué, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meu irmão, se você não entender essa passagem aqui agora, que eu e o Pai somos um, se você não entender o que isso significa, que não é atributo e sim unidade espiritual, você não entende mais. Olha o que o Messias falou, que todos sejam um. Unidade espiritual. A igreja é uma unidade espiritual. Assim como está unida com o Messias e o Messias unido espiritualmente com o Pai. Isso não significa que tem os mesmos atributos, significa que estão unidos pelo mesmo Espírito. Para que todos sejam um. Como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Não está falando de atributos, está falando de unidade espiritual. Também sejam eles em nós. Veja, quando fala em nós, possessivo, gramaticalmente falando. Nós é quem aqui? Já atribui ao Pai junto. A pergunta agora que vem, você é um com o Pai em atributos? Porque o Messias falou que eu e o Pai somos um. Então, quando fala que eu e o Pai somos um, o Messias é igual ao Pai. Mas quando ele fala aqui em nós, atribui a igreja ao Pai, você também é igual ao Pai? Não, você não é igual ao Pai de jeito nenhum. Muito bem em atributos. Tá? Ele é kadosh, santo, puro. Você é pecador, falho, fraco. Ele é forte, separado. Você ainda está aqui nesse mundo. Peca todos os dias. Então, é unidade espiritual e não igualdade de atributos. Compreendeu, amigo? Continuando. Verso 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. O Pai dando glória ao Filho, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Unidade espiritual, e não de atributos. Para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, você entende que não, em nenhum momento se trata de igualdade de atributos. Logo, amigo, trindade não existe. A palavra trindade nem na Bíblia não está. Não existe trindade na Bíblia. Agora você encontra tudo isso aqui que eu expliquei desenhadinho na Bíblia. O Pai é maior e tudo mais. Então, assim, é claríssimo, né? Aqui, para fechar, né? João 1, verso 1 a 3. No princípio era o verbo, e o verbo estava. Verbo é quem? Que é o Messias. Estava com Deus, ou seja, o verbo estava com o Pai no princípio. E o verbo, como é que o verbo era Deus? Como é que era o Pai aqui? Não, cara, não. Eu já expliquei isso em vídeos aqui passados. Vamos explicar de novo. João 1. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Como assim, cara? Quando você vai para o originalzinho grego, no princípio aqui, né?
en arche, en hologos, que hologos, en prostoteon, que theos, en hologos. Ou seja, você encontra aqui que no princípio era o verbo logos. Era o Messias estava no princípio. Isso que significa. Quem hologos, ou seja, e o verbo, olha só, en prostonteon. E o verbo estava com o Pai. Deus aqui é Pai, tá? O verbo estava com o Pai. Encontramos essa corroboração lá em Gênesis 1, no princípio da criação. Façamos o homem nossa imagem e semelhança. Ali eles estavam fazendo o ser humano. Só que o versículo continua. E o verbo era Deus. Aqui que muita gente se confunde. Como que o verbo era Deus se o verbo estava com o Pai? Ou você era ou você estava. Ou você era ou você estava. Não tem como você estar em dois lugares ao mesmo... Cara, é impossível você estar em dois lugares ao mesmo tempo. Inclusive, olha só, está fazendo a diferenciação. O verbo estava com o Pai e o verbo, ou seja, o Messias, traduzindo, era o quê? Era o Pai? Não, amigo, aqui não é Pai. Aqui simplesmente é um termo Deus. Está aqui no original. Theos. Que significa o quê? Divino. O verbo, o Messias era divino. Sim, ele era Deus, mas não era o Pai. Simples assim. E não está falando dos mesmos atributos. Você tem que começar a entender a Bíblia na forma macro e não baseado, isolando o versículo. Veja, no versículo 2 continua. Ele estava no princípio com o Pai, com Deus. Então ele não podia ser o Pai. Tá, Romulo, mas a Trindade diz que sim, o Messias é Deus, o Pai também é Deus, o Espírito Santo também é Deus. Mas eles têm funções diferentes. Amigo, a Bíblia fala que eles não têm os mesmos atributos. Já desenhei aqui para você. Então o Messias estava com o Pai, mas não tinha os mesmos atributos do Pai. Ele era divino, mas não tinha os mesmos atributos. É isso que a Bíblia diz, cara. É isso que a Bíblia diz. Tá. Então, voltando aqui, cadê? Aqui. Compreendeu? Pronto, e o Espírito Santo? Meu irmão, Espírito Santo, do hebraico, significa Espírito do separado. É o próprio Espírito do Pai que é enviado. A Bíblia fala isso. Quando o Messias fala, vos enviarei outro Consolador, esse Consolador é o próprio Espírito do Pai. Você encontra isso na própria Bíblia. Vamos lá em João... É 15? João 16, né? João 16, 8. O Consolador, que do Pai procede. Cadê? Aqui. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade, que é o Espírito aqui, é o do Pai. Cadê? Ah, tá. Aqui, ó. Tá aqui, ó. O Consolador. Esse é o Espírito. Vou deixar rapidamente aqui. Aqui, João 15. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. É o Espírito do próprio Pai, meu irmão, o Espírito da verdade. Então, as pessoas querem igualar os atributos, né, sendo que não tem. Tá? São outras coisas e... Enfim, eles, sim, são pessoas, enfim, diferentes. Só que o Espírito, meu irmão, ele é a ação do Pai na Terra. Eu vejo assim, tá? Eu entendo assim. Você querer igualar, é muito perigoso isso. Você querer igualar atributos de um ser, que a Bíblia fala claramente que ele é maior,
que a Bíblia fala claramente que só há um Deus, aqui em 1 Timóteo 2,5, você quer igualar a um outro ser os mesmos atributos, eu acho isso perigoso. Sendo que a Bíblia sempre falou que o Pai é maior. Então, assim, desculpa aqui arruinar teu castelinho de cartas, o que você aprendeu, mas infelizmente, cara, a verdade tem que ser dita. E eu, lavo minhas mãos. Tenho plena consciência disso. Agora, se você quiser continuar acreditando em suas teorias, vai lá. Vai lá. Tá. Eu simplesmente procuro ensinar aqui a verdade. Sem viés, sem ser tendencioso, como muitos gostam de querer me julgar errado. Cara, é o que está escrito. Reclama com o que está escrito então, não comigo, que eu sou o porta-voz do que está escrito aqui. Então, o versículo 1 explicado. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Versículo 1 de Apocalipse 1. Mais de 56 minutos só para explicar a parte exegética. Um único versículo. Então o que você acha que vai vir depois em todo o livro do Apocalipse que eu vou explicar aqui para você? Próximo vídeo, versículo 2 e 3. Vamos explicar no originalzinho, no greguinho aqui, que é como foi escrito. Sim, você vai entender todos os segredos do livro do Apocalipse, tudo no livro do Apocalipse eu vou explicar para você, tá? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa o joinha, isso ajuda muito no engajamento. Links importantes, primeiro comentário fixado no topo, compartilhe. Totalmente de graça eu estou fazendo essas explicações para a sua edificação. Deixa o like, isso ajuda muito. E até o próximo vídeo. Eu acho que expliquei tudo, né? Eu acho. Só acho. Vamos ver aqui. É isso aí. Tá? Aqui não tem mais muito segredo. Basicamente é isso. Versículo 1 do Apocalipse, para explicar de fato, 2 vídeos, né? O primeiro e agora esse, vídeo 2. Próximo vídeo vai ser o vídeo, então, 3, onde vamos explicar o versículo 2 e 3 do Apocalipse, capítulo 1. Estamos só começando. Tem muito chão ainda pela frente. Espero que você tenha anotado tudo isso. Abraço, até a próxima. Que Deus abençoe.